Oi, tudo bom, Cristi? Tá me ouvindo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu aceitar a Derusa aqui. Ok. Aqui. Olá, Boa Derusa, boa noite. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Cristi? Boa noite, Edu. Bem, tudo jóia, boa noite, Derusa. Gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa live de hoje. Passo a palavra para o professor Eduardo para a gente estar começando, então, nossas atividades da noite. Valeu, obrigado, Cristi. Prazer estar aqui com vocês. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Eduardo Purgato, professor aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, né? E membro do grupo lá que faz essa ação Alimentos na Palma da Mão. Alimentos na Palma da Mão é uma ação do grupo Alimentos e Ciência, que é um grupo de professores e pesquisadores de várias universidades e também do Instituto Harmony, que tem o objetivo de levar informação, conhecimento na área de nutrição e alimentação para as pessoas, tudo sempre baseado em ciência. E a gente tenta trazer, obviamente, para as nossas lives aqui, os melhores especialistas na área. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber duas grandes especialistas aí na área, que estão trabalhando numa área completamente, que acho que vários de vocês já ouviram falar, mas hoje a gente vai poder bater um papo sobre nutrição personalizada. Então a gente está aqui com a Derusa, tá? A Derusa, que é professora da Universidade Federal de Goiás, ela que é parceira nossa, nutricionista, formada aqui pela Universidade de São Paulo também, com o seu mestrado e doutorado. Prazer tê-la aqui conosco, Derusa. E também a Cris, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Alimentos, pós-doutoranda aqui do Centro de Pesquisa em Alimentos, também aqui da USP, formada também em nutrição. Prazer demais estar aqui com vocês. Joia? Posso falar para vocês darem um oi aí para a turma? Tá bom? Bom, vamos lá, então, começando a falar do nosso assunto, queria colocar a pergunta para vocês aí, a respeito, acho que é interessante a gente passar o conceito, né? Acho que muitos, talvez, dos que estão ouvindo aqui, nos prestigiando aqui na live, já devem ter ouvido falar a respeito alguma coisa, a respeito de nutrição personalizada, mas acho que é interessante a gente conceituar isso. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é, então, nutrição personalizada? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? A USP me formou, me doutorou, tem um pós-doc aí também, né? Em Ciência dos Alimentos. Então, é um prazer quando o professor Franco, né, que foi meu orientador de doutorado, me convidou para participar desse projeto também. E é uma alegria imensa trabalhar, né, com pessoas assim que eu conheço há muitos anos, né, quase 20, Edu. Não vamos entregar a idade. Não, vamos por aí. Mas foi uma alegria imensa, né, a gente conseguir retomar um trabalho em conjunto e colocar também a Universidade Federal de Goiás em parceria com a USP. Então, é uma coisa bem importante, né, para as universidades e para nós, enquanto pesquisadores. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite hoje, né? O convite veio da Cristi também. E eu vou tomar a liberdade de responder essa primeira pergunta, né? Então, a nossa live, a gente colocou o tema nutrição de precisão, né, que é um tema que a gente tem usado a partir de 2015. Né? Então surgiu medicina de precisão e a nutrição de precisão veio junto nesse campo. Por quê? A gente começou a falar nutrição personalizada, né, quando surgiu a área da nutrigenômica, depois nutrigenética, depois genômica nutricional. E aí a grande discussão é que a nutrição sempre foi personalizada. Né? Então, a partir do momento que você faz uma anamnese do paciente, a partir do momento que você usa as informações clínicas e faz um plano alimentar específico, ela é personalizada. Mas agora, na era pós-genoma, a gente dá um passo a mais, porque com o desenvolvimento das tecnologias ômicas, a gente tem possibilidade de tornar o tratamento cada vez mais preciso.
Então, a gente olha para além das recomendações nutricionais, que são baseadas em médias, né, da população, e a gente vai para o específico. O que se encaixa para cada indivíduo, de acordo com o seu background genético, né? Então, com variações genéticas, que cada um de nós, né, tem o seu próprio conjunto aí de variações genéticas, e também de acordo com o momento da vida. Então, então quer dizer, além disso, ainda leva em consideração o ciclo de vida também. Legal. Ciclo de vida e exames bioquímicos, né? Então, como você está agora? Não é só como... Perfeito. Exatamente. Não é só a idade, né? Não é só... Isso, do que o seu corpo precisa, o que seu metabolismo está falando para a gente, como está seu perfil lipídico, né? Que a gente chama de fenótipo. Então, quais são os marcadores? E com essa evolução das tecnologias ômicas, a gente avança cada vez mais no desenvolvimento de biomarcadores para a saúde. E como a nutrição pode melhorar esse perfil de biomarcadores. Então, a gente vai avançando cada vez mais nesse conhecimento. Denusa, só aproveitando, assim, se você puder, como a gente está na parte de conceituação, eu não sei se todos aí têm afinidade, você poderia passar um pouquinho, assim, algumas coisas de conceito do que é proteômica, o que é metabolômica, e assim, para o pessoal assim, ter uma ideia, e como isso se aplica, na verdade, no campo da nutrição, daí, esse tipo de abordagem. Né? Sim. A gente chama de ciências ômicas, né? Então, a gente tem a genômica, que é a ciência que estuda o genoma de um organismo. Então, a gente estuda o genoma humano. Né? A genômica estuda o genoma humano. Depois, esse genoma, né, o nosso DNA, contém a informação para produzir todas as proteínas do nosso corpo. Então, tem o nosso código genético. Então, ele precisa ser expresso e formar mensageiros, né, os RNAs mensageiros que vão levar a informação. Então, a gente estuda transcriptômica, que é o conjunto de transcritos, ou seja, a informação que veio do RNA, do DNA, né? Depois a gente tem esse RNA sendo traduzido em proteínas, a proteômica. E essas proteínas executam funções no nosso organismo, nas nossas células, né? E essas ações das proteínas vão gerar os metabólitos. Então, a gente estuda também a metabolômica, que é, na verdade, é o produto final do metabolismo das células. Perfeito. E se a gente tem alguma variação genética lá no nosso DNA, toda essa rota pode estar comprometida. Ou se a gente tem alguma interferência ambiental também, como, por exemplo, a dieta, né, que é o que a gente está falando hoje. Perfeito. Uma dieta, hoje em dia a gente estuda o grau de processamento de alimentos, por exemplo. Uma dieta rica em ultraprocessados. Por mais que o seu genótipo não tenha nenhum marcador que está relacionado com risco cardiovascular, por exemplo. Se a tua dieta é rica em ultraprocessados, pode ter uma alteração nessas vias ômicas que pode levar a doenças, principalmente cardiovasculares, aumento de risco de câncer, são as doenças crônicas, né, não transmissíveis. Perfeito. Não, então, justamente, era isso que eu estava querendo pensar com você, se você poderia dar um exemplo daí, justamente de uma coisa, mas isso que você já falou já é um bom exemplo daí. Eu não sei, assim, talvez se o pessoal entender, assim, as diferenças que podem ter justamente de como nós metabolizamos os nutrientes, né? Quer dizer, é disso que a gente está falando, né? Porque cada pessoa... Tem sempre aquele caso, obviamente, a gente fala, tem pessoas que às vezes consomem muita gordura, mas a pessoa não engorda, a pessoa não tem aquele fenótipo assim, magrinho, apesar de fazer uma alimentação às vezes até meio fora do padrão que é saudável, né? E é uma coisa impressionante, que mata todo mundo de inveja, né? Como é que consegue? Sim. E às vezes tem aquela pessoa que por mais que se esforce, faz uma dieta, tem aquele problema justamente de não conseguir reduzir peso, né? Isso tem, obviamente, um background genético por trás disso, né? Isso. Sim. E a gente tem vários estudos mostrando que para alguns genótipos, né, para algumas variações genéticas, independente da quantidade de calorias que a pessoa consome, se a gente fizer uma distribuição diferente de carboidrato, proteína e lipídios, ela pode ter um resultado diferente. Então, algumas pessoas metabolizam melhor gordura
carboidrato, por exemplo, né? Tá. Então, nem sempre uma dieta famosa, né, dieta low carb, nem Sim. sempre vai ser, não vai ser esse tipo de dieta que vai servir, por exemplo, para emagrecimento para todos. Alguns vão se beneficiar e outros não. Perfeito. A gente pensa também em perfil lipídico, né? Que é muito responsiva a dieta. Então, colesterol alto, o colesterol ruim, o LDL colesterol alto. A primeira linha de intervenção é a nutricional, né? As orientações são nutricionais para a redução desse colesterol e, consequentemente, reduzir risco cardiovascular. Só que alguns indivíduos não respondem a essa intervenção nutricional. Então, a gente já tem pistas no nosso DNA daqueles indivíduos que vão ser responsivos e daqueles que é melhor já entrar com uma intervenção medicamentosa, por exemplo, que você vai... seria a segunda linha, né, de tratamento nesses casos. Não, excelente. Não, ótimo. Assim, fica bem claro daí, quer dizer, porque a gente observa isso realmente, quem está na clínica, principalmente, observa muito claramente isso, né? Mas é difícil daí realmente trabalhar com padrões alimentares quando você tem essas questões individuais. Agora, pensando justamente nisso, quer dizer, é um avanço enorme, né? Como você bem colocou, Aderuso. Falar de transcriptoma, do genoma, do transcriptoma, proteoma e metaboloma, quer dizer, uma vastidão de dados que daí tem que ser tratados, obviamente, quando a gente vai fazer esse tipo de aplicação. E aí eu me pergunto para você, é factível, a gente está num ponto, vamos dizer, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do que a gente tem conhecimento, assim, a gente sabe que essas técnicas são aplicadas na pesquisa, obviamente, mas do ponto de vista prático, da aplicação disso, você vislumbra que isso é algo já possível da gente realizar, ou ainda é alguma coisa que ainda vai demorar um pouco para a gente chegar lá, daí para realmente tornar isso algo corriqueiro num atendimento, vamos dizer assim? Aí eu conto muito com a ajuda da Cristi, né? Para a gente trabalhar aí nesse sentido. Porque hoje a gente tem uma popularização de testes genéticos, né? Que a gente chama de preditivos, que é o testes de nutrigenética. Então, esses testes que estão disponíveis, eles são um compilado de variações, né, de polimorfismos do nosso DNA, que são avaliados pelas empresas e elas oferecem um laudo com uma interpretação limitada, porque, né, existe todo um universo aí de possibilidades de interpretação para tudo isso. E eles não trazem o que eu falei no começo, o fenótipo do paciente. Então, eles mas como ele está agora? Então, os profissionais precisam ter mais expertise para juntar esse quebra-cabeça e determinar quais são os objetivos do paciente, curto, médio e longo prazo, para que a gente consiga aí trabalhar. Então, com tudo isso, a gente tem um volume de dados enorme para trabalhar. Então, quando você pega um nutricionista na clínica, ele vai demorar dias para fazer todo esse compilado. Né? Então, na pesquisa, a gente tem muita coisa. Pelo mundo, a gente já tem pesquisadores bem importantes, temos projetos importantes, né? Tem um Food for Me, por exemplo, que é um projeto da Europa, Pound Lost, que é um projeto americano, e a gente, com esses pesquisadores, também tem um pesquisador da Europa e tem um pesquisador dos Estados Unidos que está na nossa equipe, né, para a gente trabalhar aí nessa perspectiva de nutrição de precisão. Mas como eu estava falando, aí a gente tem esse volume enorme de dados, que aí a Cristi me ajudou a resolver esse problema, né, Cristi? Isso, é isso que eu ia perguntar. Como é que estamos aqui, assim, agora você já deu uma palha aí de como estamos no Brasil em relação avançando nesse tipo de coisa. Eu queria perguntar, como estamos aqui, então, no país? Aí eu acho que não sei se a Cristi já não pode nos dar uma pista do que nos vislumbra. Então, boa noite, né? É um prazer novamente estar participando da live do Alimentos na Palma da Mão, né?
Como a Derusa comentou, também foi um imenso prazer o professor Franco, né, nos apresentar com esse desafio, né, que é trabalhar com nutrição de precisão. Até porque, num primeiro momento, o meu projeto, tanto de doutorado quanto de pós-doutorado, era construir uma ferramenta para auxiliar o nutricionista na prática clínica, né? Só que sistematizando essa consulta de nutrição. O que seria isso, então? A gente usa a informática, né, desde a década de 90, no sentido de desenvolver sistemas de informação para facilitar esse processo da consulta, né? Então, coletar essa informação do paciente de anamnese, processar essa informação e devolver um determinado resultado. Só que a gente trabalha com dados e informação, que são os elementos da tecnologia, né? Então, quem processa toda essa informação e faz a inferência é o próprio nutricionista. Mais recentemente, a gente tem o que a gente chama de sistemas baseados em conhecimento, que seria o quê? São sistemas que são construídos com base na expertise do profissional, qualquer que seja, né? E isso é traduzido em técnicas de inteligência artificial. As inferências, na verdade, dentro do sistema, são feitas baseadas na expertise do nutricionista, que foi essa a ideia inicial do projeto, que é o NutriPersona, né? Então, a ideia inicial foi o quê? Nós construirmos essa ferramenta considerando uma sistemática do processo de cuidado de nutrição baseado na Academy dos Estados Unidos, onde a consulta de nutrição ela tem 4 passos, né? Então, a coleta inicial, o diagnóstico de nutrição e o processo de intervenção. E a partir disso, né, que a gente insere um novo elemento, que seria a nutrição de precisão. Ou seja, a ideia é a gente trabalhar, no primeiro momento, recomendação nutricional, com certeza, preferência alimentar, cujo objetivo principal do sistema foi gerar cardápios personalizados. Diferente um pouco dos sistemas tradicionais que nós temos, que seria mais ou menos como se fosse uma planilha melhorada, em que você coloca, insere alimento, tira alimento, e o sistema calcula. O sistema que a gente propôs, ele faz isso de forma automática, ele gera os cardápios automaticamente, facilitando a consulta do nutricionista. Um passo a mais seria o quê? A partir do momento que se considera toda essa parte genética, o sistema ele vai se adequar à realidade de cada um dos pacientes. Interessante. Agora, quer dizer, deixa eu ver se eu entendo daí, vocês me corrijam. Quer dizer, além do sistema, no fim, o NutriPersona, ele vai ter, além desse módulo, obviamente, em que isso, bom, primeiro acho que a gente tem que informar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, que o NutriPersona ele é uma ferramenta voltada para nutricionistas, certo? Não vai ser uma ferramenta, obviamente, para o usuário leigo, né? Uma ferramenta profissional. Mas o nutricionista, quando estiver então no seu consultório, o nutricionista, ela vai poder então gerar um cardápio levando em consideração que o paciente, qual o objetivo que o paciente quer com aquela consulta e qual as preferências dele em termos de alimentação. Perfeito, para atingir aquele objetivo. Agora, aí, legal, entendi. Agora, como essas informações genéticas vão compor esse quadro para a decisão daí que a nutricionista não vai... Como ele vai auxiliar a decisão usando essas informações genéticas? Não sei quem... A gente está cruzando todos os dados, né? Então, tem toda essa parte que a Cristi falou. Além disso, a gente tem os dados de exames bioquímicos, perfil lipídico, perfil glicídico, homocisteína, todos os marcadores clássicos que a gente já tem, né, de alterações metabólicas. E aí isso vai ser classificado, se a pessoa, sim ou não, tem alteração, sim ou não. E a próxima página, né, da nossa programação é a parte genética. Então, a gente tem scores de risco genético para perfil lipídico, para perfil glicídico, né, para glicemia, que está relacionado com risco de diabetes tipo 2, para vitamina, principalmente vitamina D, né, a gente tem alguns polimorfismos já que a gente está trabalhando, e para a composição corporal e para obesidade. Então, a gente tem esses scores de risco genético que a gente já, previamente, isso tudo ainda é uma etapa de validação da ferramenta, tá? Perfeito. Então, o que a gente tem? Quando o Franco e a Cristi me procuraram, era para fazer um estudo de validação do sistema que eles já tinham,
E aí eu falei, vamos colocar uma coisinha a mais? Só uma coisinha. Um pedacinho. Só uma coisinha. Legal. Só uma coisinha. Então, aí a gente tá trabalhando agora nessa parte do sistema com scores de risco genético para essas situações. A gente tem o grupo que será testado, são 200 voluntários, né, que a gente tem o genótipo deles, para 58 polimorfismos que já foram genotipados em estudo prévio. Tem algumas publicações já com esses indivíduos em baseline. Temos 3 publicações já, né, que é o meu projeto anterior. E agora a gente está recrutando novamente esses voluntários para a gente testar esse sistema, né, para fazer uma validação. E a gente vai comparar uma orientação de nutrição de precisão e uma orientação baseada nos clássicos, tradicionais de nutrição. Perfeito, para fazer comparação. Exatamente, a gente vai comparar. Vai comparar aí todo o perfil metabólico desses indivíduos, se eles tiveram melhora, maior adesão, melhora da composição corporal. A gente tem dados também de composição corporal, distribuição de gordura, percentual. Então, a gente tem todo um levantamento bem completo, né, desses indivíduos, para a gente fazer uma intervenção justamente precisa com o programa NutriPersona, que ele vai trazer esses cardápios personalizados, né? Então, serão gerados individualmente esses cardápios. E a gente vai ter uma equipe de nutricionistas, né? Vai ser aqui em Goiânia, né? São as minhas alunas, o meu grupo de pesquisa, que a gente vai acompanhar esses voluntários. E aí, a decisão é para a gente começar a intervenção em janeiro. E aí a gente vai ter esses exames bioquímicos 3 meses depois e 6 meses, né? A gente vai fazer o acompanhamento, mas os exames bioquímicos, então, serão realizados 3 e 6 meses. E aí a gente vai ter um resultado da validação da ferramenta e também uma comparação, né, das 2 intervenções. Perfeito. A gente vai ter... Isso interessante. Deixa eu ver se eu não estou viajando muito, se eu estou assim. Então eu imagino que daí vem uma pessoa, então ela vai, faz toda a anamnese lá no consultório para gerar um cardápio com um determinado objetivo. Mas não necessariamente se essa pessoa, por exemplo, tem algum polimorfismo associado ao metabolismo, sei lá, colesterol, por exemplo, alguma coisa de síntese de colesterol, alguma coisa assim, que de repente até a pessoa talvez não saiba, né? Ou às vezes até não tem uma noção muito clara disso e de repente isso aparece no perfil dela. Então a ferramenta ela poderia ajustar o cardápio de forma inclusive evitar ele levando em consideração essa camada a mais, não só a preferência do usuário, mas olha, esse usuário tem um polimorfismo assim para colesterol, convém baixar talvez determinados tipos de alimentos, talvez não convenha incluir no cardápio. É alguma coisa assim? Pegando um gancho do que você explicou agora, Edu, então isso também é uma diferença entre um sistema de informação e um sistema baseado em conhecimento. Né? Um sistema de informação não necessariamente vai cruzar informações e te gerar alertas, né? Então, por exemplo, assim, tem um abaixo ferritina, digamos assim, tem algum medicamento que interfere na síntese, tem uma baixa ingestão. O nutricionista que está fazendo esse atendimento, ele precisaria estar de olho em todas essas informações e cruzar tudo isso. Só que a gente coleta quase 200 variáveis no anamnese, que dura mais ou menos 1 hora. E o nosso cérebro não processa todas essas informações ao mesmo tempo. Ela vai processar no máximo 10. A partir da 11ª, talvez ela descarte uma importante que ela já tinha coletado atrás, né? Um sistema baseado em conhecimento, ele faz isso. Essas inferências prévias para te gerar alerta. Então, muitas pessoas acham que o sistema baseado em conhecimento, na verdade, toma a decisão pelo profissional. Não. Ele auxilia na tomada de decisão. Cabe ao profissional tomar a decisão final. Então, por exemplo, preste atenção que esse medicamento interfere em tal situação. Preste atenção porque esse nutriente, digamos assim, está muito baixo
dentro do cardápio, né? E até mesmo no momento que os cardápios são gerados, a ideia principal, por exemplo, tem umas preferências, ótimo. Não necessariamente elas são as mais saudáveis, mas ele tem as preferências. No momento que o nutricionista vai gerando o cardápio, ele vai conversando com o paciente no sentido de tentar inserir alguns alimentos, de trocar alguns outros alimentos, porque o sistema ele gera um cardápio muito rápido, a cada 10 segundos ele gera um cardápio. Então ele vai gerar vários cardápios, calculando, né? Colocando, aumentando, tirando um alimento, aumentando uma porção, diminuindo uma porção, para facilitar esse processo, para que o paciente já saia do consultório com esse cardápio. Mas eu estou pensando numa situação tradicional, digamos assim, né? Mas pensando nessa situação que a proposta é essa agora, inserir esse novo módulo, então, se tem esse exame que foi inserido essa informação, pode gerar esse alerta, olha, preste atenção para tal situação, que precisa ser ajustado isso. Perfeito. Exatamente, a gente pode ter uma situação, por exemplo, de um paciente que tem baixa concentração de vitamina D, por exemplo, que é um dos exames que a gente vai avaliar também, tem baixa vitamina D, e ele ainda tem uma variação genética, um polimorfismo que está relacionado à responsividade à vitamina D, por exemplo. E aí o sistema vai gerar um alerta e o profissional vai ver, esse paciente não precisa de uma suplementação, por exemplo, de vitamina D. Então o sistema vai indicar o que está acontecendo. O exame bioquímico dele está baixo, tem uma variação genética, então convém para esse paciente ser orientado a uma suplementação. Perfeito. Então, deixa eu só também entender então, uma coisa. Então, além de, obviamente, de carregar o sistema com os exames bioquímicos do paciente, então, toda essa anamnese, então ele teria que ter também um exame de genético, daí ele tem que fazer daí esse exame daí também. Então, isso vai ser algo que o nutricionista que estiver atendendo vai recomendar para que ele faça também esse tipo de exame. Seria isso? Para poder carregar no sistema? Ele pode utilizar... Ele pode utilizar a base, né? Isso. Que interessante. Quer dizer, ele pode utilizar a própria base que vai ter. Ele vai rodar. Só que quando a gente tem essa informação adicional de um teste genético ou de exames bioquímicos, ele sempre vai cruzando esses dados. Então, é por isso, eu acho que é importante, né, para a nossa audiência, esse sistema baseado em conhecimento é um tipo de inteligência artificial. É uma ferramenta da inteligência artificial que o nosso programa está em nuvem e ele vai sempre aprendendo. Então, quanto mais informações a gente adicionar, mais ele vai ser especialista. Na verdade, assim, o sistema baseado em conhecimento, ele é construído com uma técnica de IA que representa a expertise em diferentes áreas. Até o momento ele foi construído de que forma? Como o nutricionista pensa ao construir um cardápio personalizado. Nesse momento a gente está implementando o que a mais? Além da informação, os exames bioquímicos já estão na base, né? Mas são os exames básicos, práticos que a gente coleta normalmente. Agora a gente está dando um outro olhar, que é a relacionar, então, a questão bioquímica junto com a genética. Então, é um outro módulo que está sendo construído para fazer essa inferência também. Então, assim, quanto mais informações que a gente consegue cruzar, é o que a gente chama de nutrição de precisão, que foi como a Derusa conceituou no início. Então, a gente tem um perfil mais aproximado bioquímico do paciente que está sendo atendido. E eu acho que há uma informação muito importante que precisa ser adicionada, é a questão da base de dados de composição. Então, assim, hoje a gente tem no mercado uma gama imensa de sistemas de informação, não sistemas baseados em conhecimento. E esses sistemas de informação têm informações diversas que são coletadas, são processadas, diferentes protocolos de avaliação nutricional e, mais importante, diferentes bases de dados de composição. E aí o olhar crítico, ele vai aonde? O nutricionista precisa olhar o quê? Qual que é a fonte dessa informação? Porque de nada adianta você ter vários alimentos se não são dados nacionais, porque não representam o nosso consumo do Brasil. Não adianta a gente trabalhar com a base americana, por exemplo, que tem uma série muito grande de alimentos, mas não representam o que a gente come no Brasil. Então, algo que se destaca é que
dentro do NutriPersona, a gente trabalha com a tabela brasileira de composição de alimentos. Na verdade, a tabela ela foi construída para atender uma finalidade, que foi a pesquisa de orçamento familiar, mas também ela foi construída para atender as demandas, na verdade, do NutriPersona. E até se quem tiver mais interesse de saber um pouco mais sobre a tabela brasileira, nós temos uma outra live que a gente discutiu somente a respeito disso, que o Edu também moderou, estava eu e a Eliane, né, e a gente conta um pouco de como a tabela foi construída. Então, uma das utilizações da TBCA é o NutriPersona realmente, representando a nossa realidade nacional de consumo de alimentos. Não, legal, muito bem colocado, Cris. Então, deixa eu só entender. Então, quer dizer, o sistema, vamos lá, um nutricionista ou nutricionista, ele vai adquirir o sistema, por exemplo, para daí utilizar na prática clínica dele. Só que, obviamente, esse sistema vai ter que conversar, porque ele vai instalar no computador dele ou baixar alguma coisa que vai instalar no computador dele, certo? Um cliente. Ele é em nuvem, ele não precisa instalar, ele vai estar em nuvem. Então, na verdade, ele só vai ter um cliente, uma interface que daí ele acessa e daí aí ele entra, porque todo o sistema, na verdade, vai estar numa nuvem. Daí, e aí, conversando com essas outras bases de dados. Tá, perfeito, perfeito. Então, quer dizer, a pessoa, no fim, ela compra uma licença de uso. Basicamente é isso que vocês vão oferecer, uma licença de uso. Isso mesmo. Legal. Então, não é um software, não é algo que o cara compra, vai vir para ele um determinado... no máximo, na verdade, ele é um software ou ele é uma ferramenta computacional. É que a gente tem... Só que você não vai ter ela fisicamente com você. Ela vai estar Você compra um acesso daí. Hoje, a maioria dos sistemas de informação dentro, de uma forma geral, na verdade, é tudo web aplicação, na verdade, é tudo em cloud, né? A gente não tem mais nada instalado desktop, até mesmo pela questão de atualização, que acaba ficando muito difícil. Então, e até mesmo pela questão de cibersegurança. Então, assim, a grande maioria é tudo em nuvem mesmo, né? Então, nesse caso, até mesmo porque o nosso servidor da tabela de composição ele é em cloud, o NutriPersona também vai ser, né? E até no sentido de, como existem várias atualizações que acabam acontecendo, seria inviável instalar, né? Então, vai ser em nuvem. E também é importante... também é importante a gente estar com esse sistema em nuvem, porque as atualizações vão ser constantes, né? Então, a gente está trabalhando, como eu falei, inicialmente com 58 variações, né? Com 58 polimorfismos, mas existe um universo de 38 milhões de possibilidades. Nossa, Maria. Nossa, mãe do céu. Aí é nutrição super, ultra precisa. Então, hoje a gente trabalha muito com probabilidades. A gente está com essas variações que são as mais bem documentadas, né, em estudos importantes de associação do genoma amplo, que foi desses estudos, né, mais complexos que nós extraímos essas variantes, mas a gente ainda utiliza muito banco de dados, principalmente de europeus. E aí entra mais uma novidade. Né? Poxa, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, Deira. Qual que é, então, essa questão aí por trás desse dado que você está colocando? Quer dizer, se o sistema ele precisa ter, obviamente, imagino eu, alguma coisa relacionada à nossa população, é isso que você está querendo dizer? A gente ainda tem dados limitados sobre a genética da população brasileira, né? A gente tem vários estudos, grupos importantes trabalhando, não só genética, né? A gente tem grupos com genética da população brasileira. A professora Lígia Veiga, por exemplo, né? Que é uma pesquisadora aí da USP também, ela está coordenando um projeto bem importante que chama DNA do Brasil, que está dentro do projeto, de um outro projeto, né, do governo, que é o Genomas do Brasil. Então, esse projeto, dos braços dele é justamente para sequenciar o genoma completo de 16 mil brasileiros. 16 mil é pouco, mas nos dá um banco de dados de genética populacional do Brasil. Né? Então, a gente ainda usa a frequência de polimorfismos, por exemplo, de população europeia, né? De Estados americanos. A gente evita usar informação de populações asiáticas, por exemplo, que aí teria muita diferença. Sim. Mas o que mais se aproxima aí seriam os dados europeus.
Mas a gente tendo esse banco de informação genética no Brasil, isso é bem importante. E uma outra coisa que a gente vai avançar muito nos próximos anos é que a gente ainda trabalha olha, né, para polimorfismos isolados. Então, a gente pensa muito na função do gene. É a função, então, para perfil lipídico, a gente olha para aqueles relacionados a perfil lipídico. Então, a gente vai olhar para uma ApoB, por exemplo, que é o gene que vai codificar a proteína relacionada à LDL, que é prejudicial, digamos assim. Mas existem infinitos polimorfismos que vão atuar em conjunto para que a gente tenha o resultado final, né, o fenótipo, em resposta ao ambiente. Então, a gente vai avançar ainda muito nisso na construção de scores de risco poligênico, né, que é o que vai representar melhor a variação genética na resposta à nutrição, né? Então, a gente está trabalhando cada vez mais nesse sentido para ampliar o nosso conhecimento sobre a influência da genética. A gente ainda não tem resultados absolutos, precisamos estudar muito ainda, mas é importante, esse sistema, né, ele é único, o NutriPersona, e ele é importante porque ele, apesar de ter um número limitado de polimorfismos, né, que são os 58 iniciais que a gente tem, ele já constrói uma ferramenta base que pode ser aperfeiçoada a partir dos próximos estudos, né, dos nossos próximos experimentos aí. Quer dizer, ela é facilmente escalonável, né? Então você pode passar para, assim, incorporar mais polimorfismos conforme você tiver mais informação. Isso seria facilmente escalonável daí dentro da própria estrutura do sistema. Ele não necessitaria, assim, a atualização que você teria, quer dizer, se você tem mais informação, o próprio sistema já vai usando essa informação adicional, é isso? A técnica de A que a gente vai trabalhar chama-se rede bayesiana, né? Rede de Bayes. Ele trabalha com probabilidades, né? Então, a partir desses clusters de polimorfismos, a gente consegue cada vez mais incorporando essas informações. Então, é um pouco diferente, por exemplo, de quando a gente trabalha com outras técnicas que elas são mais engessadas, digamos assim. Nesse caso que a gente vai estar trabalhando, ela nos permite isso. Então, à medida que a gente vai tendo mais informações sobre esses polimorfismos, essas frequências, a gente consegue ir atualizando gradativamente. E o sistema, como a Denisa comentou, ele aprende com ele mesmo, né? Então, a partir do momento que ele vai utilizando, ele consegue se tornar mais específico. Nossa, bem bacana, quer dizer, porque eu fico imaginando, assim, num software tradicional, vamos dizer assim, se você está trabalhando hoje com 58, de repente daí você, conseguimos aumentar a base para 80 polimorfismos. Você tem que, na verdade, refazer a estrutura do software, né, para ele incorporar esses novos. Esse caso não, seria ele automaticamente ele se informa com os novos e começa a trabalhar com eles também. Daí. Isso, cara, você só vai cadastrando os novos e ele vai acontecendo. É o mesmo que acontece como foi construída a estrutura da árvore de decisão para os cálculos dos cardápios, né? Então, a gente usa uma técnica chamada máquina de estados finito. Então, o sistema ele executa uma determinada ação até chegar no resultado que você espera, né? Então, quanto mais bases de dados de alimentos, maior é o espaço de busca para buscar informações para compor o cardápio. Você não precisa alterar a estrutura do sistema, você só aumenta a base de dados. Nossa, que legal. Nossa, a gente começa a imaginar todas as possibilidades. É impressionante mesmo daí, fico imaginando daí. Que projeto bacana. Isso que você falou, Deira, voltando na história lá da população, eu fiquei pensando, nossa, realmente, trabalhar com dado europeu é meio complicado mesmo, porque ainda mais se tratando de Brasil, que a gente tem, na verdade, um mix de, vamos dizer, de miscigenação aqui, em todos nós aqui, que fica muito complicado realmente você partir apenas de uma população, não que a população europeia seja extremamente homogênea, ela também tem sua miscigenação, mas comparado ao Brasil é bem menos, né? Então eu fico imaginando a dificuldade realmente de você trabalhar com bases europeias, né? Mas olha só que interessante, os primeiros dados, né, do DNA do Brasil, da professora Lígia, ela apresentou num congresso ano passado, achei super interessante.
Ela comparou, né, o resultado foram 4 ou 5 mil brasileiros que já tiveram seu genoma sequenciado. Ela começou com o projeto Isa Capital, né, com o DNA já desses indivíduos, né, do projeto aí de São Paulo, e ela mostrou uma comparação com outro projeto europeu, que é o projeto 1000 Genomas. Eles sequenciaram o genoma de mais de 2 mil indivíduos, foi um dos primeiros projetos de genoma, lá 2013, que foi realizado, e eles sequenciaram o genoma de 26 populações diferentes. E tem nesse banco de dados, é um banco de dados público, é bem interessante. E aí ela comparando, ela falou, olha, nesses 5 mil indivíduos, nós encontramos 96% da variação. Então, confirmando, né, reafirmando, na verdade, a base genética miscigenada da população brasileira. Então, a fala final dela a gente não é descendente europeu, não, nós somos brasileiros. O nosso DNA é único. É um DNA muito, assim, quer dizer, a gente não tem essa, né, de ficar, somos não sei quantos por cento europeu, não sei quantos por cento africano, não, na verdade, a gente somos brasileiros, é uma coisa diferente, quer dizer, precisamos de uma base nossa mesmo, então, daí, obviamente, para poder trabalhar com essas coisas. Que interessante, que bacana. E aí, então, pelo que eu estou entendendo, vamos dizer, esse sistema estaria disponível para quando que vocês conseguem imaginar, assim, funcionando já com essa... Imagino que essas funcionalidades, pelo que eu entendi, Cristo, elas podem ser escalonáveis, né? O sistema ele pode começar a funcionar sem essa parte da genética, depois a parte da genética entra, é isso? Então, a primeira fase da construção do sistema, né, ela acabou em 2018, que foi quando a gente conseguiu testar a técnica, e a gente verificou que era viável para adultos saudáveis, né? Então, ele foi testado quantitativamente e qualitativamente, mas foi para casos clínicos fictícios, mas nutricionistas avaliaram, verificando se aqueles dados gerados eles eram viáveis, digamos assim. Então, assim, a segunda fase, que foi agora, que acabou na metade desse ano, a nossa ideia era fazer o quê? Além do adulto, a gente estender para os outros ciclos de vida. Foi viável também, usamos a mesma técnica, só que agora, e quantitativamente falando, atendeu às necessidades. Agora, sim, a gente vai validar isso nesse estudo, né? Só que, inicialmente, a nossa ideia é iniciar o projeto piloto em janeiro, né? E até mais ou menos metade do ano, nós conseguiríamos disponibilizar uma versão sem a parte genética, mas com já essa parte inicial de recomendação e preferência alimentar que fosse viável. E aí, mais pra frente, depois que nós tivermos os dados efetivos do estudo, aí sim com esse módulo, com esses scores genéticos, né? Mais para frente, o que acontece? O sistema, ele é modular realmente. Então, a gente tem essa parte de recomendação e preferência. A nossa ideia é colocar também essa parte genética. E mais para frente, se for o caso, outros módulos também. Dependendo, se a gente tiver, por exemplo, dados de microbioma, dados de metabolômica, tudo isso é viável, né? Desde que a gente tenha validado no estudo, né? E fazendo todas essas inferências. Porque a ideia sempre é essa. O que um profissional nutricionista faz? Ele cruza todas as informações para tentar dar uma prescrição mais precisa, né? O sistema faz isso também, só que ele cruza muito mais informações do que na prática a gente faria. Então, quanto mais informações nós tivermos que forem validadas cientificamente, a gente pode colocar essa informação no sistema também. Nossa. Exatamente. Então, pode falar, por favor, Dê. Exatamente. É que a gente vai iniciar a validação do sistema e depois que a gente tiver a confirmação de que esses dados genéticos realmente fizeram diferença, pode ser que não façam, né? A gente trabalha com isso na pesquisa. Claro. A gente vai disponibilizar isso também com mais informações. E também nesse projeto, a gente vai coletar amostras para fazer outros ensaios, né, outros experimentos, como a Cristi falou, de metabolômica, talvez microbioma, e também algumas análises epigenéticas
na perspectiva de identificar novos biomarcadores, né? Então, a ideia da nutrição de precisão é você cercar por todos os lados para você realmente ter uma prescrição mais precisa e mais direcionada aí para cada indivíduo naquele momento. Nossa, isso é fantástico, porque eu fico imaginando, hoje a gente fala muito do conceito, né? Acho que até temos o professor Jarley Fiamontini, que trabalha aqui também com a gente, do metabotipo, né? Quer dizer, ou seja, como a pessoa, no fim das contas, às vezes mesmo até diante de uma refeição comum, uma refeição padrão comum, cada um ter uma diferente resposta metabólica em relação àquela refeição. Quer dizer, isso que vocês estão construindo, no fim das contas, ele aproxima e muito isso, né? Daí ficar imaginando que, de repente, aquele cardápio que você está colocando vai estar direcionado justamente para como essa pessoa consegue metabolizar os nutrientes daí que estão lá e como ela vai fazer o melhor aproveitamento disso. Né? Então, é muito interessante. Realmente é um trabalho bacana demais isso daí que vocês estão montando daí. Então, pelo que eu entendi, Cris, quer dizer, vocês já teriam condições, obviamente, dessa parte sem ainda a parte genética, já começar uma coisa. Vocês pretendem fazer algum teste beta, alguma coisa, chamar algumas nutricionistas para fazer um teste beta para ela comparar? Como que seria? Como que você iria fazer isso daí? Ela fazendo uma consulta com o NutriPersona e também fazendo consultas tradicionais. Seria alguma coisa assim? Assim, a ideia inicial é a gente ter algumas pessoas que testem pra gente, né? Até porque, assim, quando a gente faz numa situação de casos fictícios, a gente meio que mais ou menos sabe o que a gente espera de resultado. Na prática pode ser diferente. A gente pode ver que, por exemplo, os alimentos que nós temos não sejam suficientes para compor o cardápio, dependendo do hábito da pessoa, né? Porque a gente se baseou para construir a base de dados no que a população mais consome, mas talvez faltem alimentos que a gente precise aumentar essa base de dados. Por exemplo, alimentos do Norte e Nordeste, a gente sabe que ainda faltam algumas alimentos. Tem muita regionalidade, né? Muita regionalidade. Então, talvez isso seja uma situação que a gente precise, a longo prazo, dar conta disso, né? Eu não sei até que ponto, por exemplo, a pessoa conseguiria construir na mão, mas eu acho que é bem importante ela, ao gerar o cardápio, verificar se ele atende à necessidade do paciente realmente, né? Então, assim, se aquilo que foi previsto está ali cumprindo, né? As preferências foram atendidas, né? E se o paciente conseguiria, na prática, efetivamente seguir aquilo, né? E a ideia até, por exemplo, a longo prazo, que a gente pensou, de, por exemplo, gerar uma lista de compras para esse paciente, para ele se programar, né? Ou, se for o caso, criar cardápios que são semelhantes para almoço e jantar, que hoje não acontece. Então, são pequenos ajustes que a gente, com a prática, com esse feedback que as pessoas vão testar, eles vão mudando, né? Porque hoje, na prática, as pessoas acabam calculando esses cardápios, porque é um processo difícil, realmente. São muitas restrições que precisam ser consideradas, e isso demanda muito tempo de ser calculado na mão, porque os sistemas de informação, eles acabam não fazendo isso. Com esse sistema que já gera os cardápios, isso já adianta bastante. O paciente não precisa voltar dali 2, 3 dias para pegar o cardápio. Ele não tem que fazer na hora. Sai na hora dele. Sai na hora. Mas a ideia é realmente que a gente disponibilize algumas licenças para que essas pessoas testem e nos deem esse feedback. E a ideia é do Brasil como um todo. Porque a gente sabe da questão que o hábito alimentar acaba sendo diferente em todas as regiões. Fico imaginando a dificuldade. Em algumas regiões, realmente, assim, tem coisas que, por exemplo, tapioca no Nordeste é uma coisa, assim, que é o café da manhã, né? De todos eles. Não dá para não prescrever tapioca no café da manhã. E tanto que, por exemplo, quando a gente criou a máscara de cada um dos alimentos dentro do NutriPersona, a gente não tem, por exemplo, só a parte da composição. A gente tem também essas características, né? Então, por exemplo, assim, qual que é a época do ano que esse alimento está disponível, né? Legal. Se o alimento é regional ou não, em qual região você vai conseguir encontrar esse alimento, né? Quais são as características sensoriais desse alimento, para pensar que o cardápio fique colorido com relação aos nutrientes, né? E ainda mais importante, para não cair arroz e feijão no café da manhã, por exemplo. Então, assim,
a gente tem que criar uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de dados atrás de cada um desses alimentos, para que o sistema consiga reconhecer essa informação e achar no banco de dados para compor o cardápio. Então, assim, na prática, o cliente já sabe que a gente não vai colocar arroz e feijão, mas o sistema ele tem que entender onde ele vai buscar essa informação para compor o cardápio. Então, toda essa informação, toda essa base, ela já foi construída, né? Então, a gente meio que já mapeou essa questão com relação à regionalidade. Mas a gente não sabe se na prática isso vai funcionar. Então, por isso que a gente vai precisar realmente das pessoas testando e nos dando essa informação de volta. Mas, por exemplo, a gente já sabe que a região centro-oeste, por exemplo, a gente tem muito pequi, vou citar um exemplo, mas tem. Então, alguns pratos precisariam ter esse alimento, né? A região norte-nordeste, como foi citado, cuscuz, a tapioca, que são muito característicos de lá. Então, assim, são algumas situações que a gente precisa prever, algumas já estão previstas, outras a gente sabe que não. A gente vai ter que conhecer a realidade para conseguir aos poucos incorporando essas informações. Nossa, incrível. Então, no fim das contas, a gente pode ver claramente que, assim, que é um dos grandes desafios da clínica, né, em nutrição, é a adesão do paciente porque o paciente ele vai na clínica, ele até paga o nutricionista para aquilo lá, mas mesmo pagando, ele não consegue aderir ao cardápio que a nutricionista ficou lá horas calculando aquele negócio, e ainda assim o paciente vai lá, ai, doutora, eu não consegui comer tal coisa, né? E a pessoa fala isso. Eu falei, então, quer dizer, a ideia justamente é fantástica, porque ela não só vai juntar essa parte, obviamente, de tentar aumentar a adesão do paciente ao cardápio, mas depois aí você vai numa outra camada, né, quando entrar a parte genética, que o cardápio até pode ser da preferência da pessoa, mas não necessariamente pode atingir o objetivo porque tem uma questão genética por trás que é desconhecida do nutricionista e da própria pessoa. Então, quer dizer, ao adicionar isso, quer dizer, além de tudo, tem essa camada. Está correta essa interpretação que eu estou fazendo? Tá, correto, tá. E a gente tem dados, né, de pesquisadores que fizeram a comparação que receberam uma orientação nutricional tradicional e aqueles que receberam a orientação baseada, né, no teste de nutrigenética. E o principal resultado que a gente tem desse tipo de trabalho é a adesão do paciente ao tratamento nutricional. Que legal. Não é só o profissional que está falando, né? Então, todo mundo sabe que tem que reduzir alimentos processados, sabe que tem que reduzir consumo de carboidratos simples, de gordura saturada, por exemplo. Mas a partir do momento que você tem uma informação no teu código genético que fala, olha, se você consumir mais carboidratos simples, o teu risco de diabetes é 7 vezes mais... Fala, opa, peraí. E aí ele vai evitar mesmo, né? A pessoa vai evitar mesmo. Que legal. Então a adesão aumenta. Excelente exemplo. Não dá para imaginar que isso daí vai ter uma chance de mudar muita coisa. Quer dizer, vocês estão trabalhando numa coisa que tem, sim, se tiver uma adesão boa, tem chance de mudar bastante o perfil do atendimento clínico, imagino eu. Ou estou viajando demais, daí eu estou achando que vocês estão fazendo uma revolução, mas... No primeiro momento, a ideia é assim, que o próprio paciente participe da construção do seu plano alimentar, né? Porque o que acontece? Quando gera o plano, ele vai falar, olha, isso aqui eu não como, isso aqui não é viável, né? Mas já pensando no quê? Na documentação que ele precisa, né? E fazendo esses ajustes e esses acordos. Porque uma situação é receber um plano impresso, que na prática ele sabe que ele não vai participar. Mas pensando nessa situação, desta necessidade, né? Pensando no objetivo, ele também vai participar da construção desse plano. Então, a gente acredita realmente que a adesão acaba sendo melhor. E que daí também não vai gerar... por favor. Oi, Derusa, você ia perguntar, falar coisa? Não, eu ia falar exatamente isso, porque eles, apesar de gerar automaticamente um cardápio, o profissional faz os ajustes depois com o paciente, com o cliente. Na hora, sim. Manual, isso é um sistema de apoio à decisão, porque não é algo fechado que vai ser pronto, é isso e acabou. O apoio à decisão, ele funciona dessa forma.
existe essa sugestão, mas pode ser que exista a necessidade de ajustar alguma coisa no cardápio, tanto com relação aos nutrientes que foram prescritos naquele momento, ou até a prática do paciente, se ele vai conseguir mesmo fazer ou não, ou se ele gosta daquilo. A gente também precisa pensar nisso. Será que ele vai fazer a adesão porque ele gosta realmente ou não? Né? Porque não é algo forçado, né? A ideia é que realmente ele mude. Exato, era esse ponto que eu ia pegar. Acho que às vezes fico imaginando que muitas vezes o paciente está lá, tudo bem, foi ele que procurou um nutricionista, ele tal, mas aquela coisa parece que fica vendo uma coisa só assim, muito de uma via só, né? É o nutricionista fala e ele faz. O nutricionista vai e ele faz. Agora, a ideia que vocês estão propondo é um negócio muito mais legal, daí, quer dizer, o paciente participar disso também, falar, olha, então ele também fala, olha, isso daí que você está colocando para mim tem tal coisa eu não gosto, tal coisa eu não gosto, não sei o quê, daí eu vou lá, olha, tá, essa coisa você não gosta, mas também, olha, é melhor você... não dá para comer um docinho a mais, daí se vem a informação genética do jeito que a Derusa colocou, fala, olha, é bom você maneirar o doce, porque você tem uma marca genética aqui dizendo que você pode ter problemas com açúcar simples, né? Você não quer pensar melhor, trocar por outra coisa, deixar para um outro momento. Então, assim, na verdade, a ideia aqui é que o ator principal acaba sendo o nutricionista, né? O paciente. O foco central é a prescrição do paciente, ele participa desse processo de consumo. Nossa, muito legal, muda bem a ideia. E eu acho que é interessante também a gente pensar o quanto popularizou os testes genéticos também. Então, a gente tem hoje muitas empresas, né, que estão disponibilizando isso, inclusive de venda direta ao consumidor. Então, não prescrição de um profissional para que as pessoas adquiram esses testes, né, de informação genética. Vixe, Maria, mas daí o que o cara vai fazer com aquilo? Então, aí o grande problema é o que fazer com essa informação, que normalmente as pessoas acabam não sabendo, né, ficam perdidas. A interpretação fica restrita a um laudo, né? Então a gente sempre fala que ler um laudo é diferente de interpretar um laudo. Exato. Às vezes vem numa linguagem que a pessoa não entende e ela vai achar o quê? Eu tenho um polimorfismo XYZ, mas e daí? E aí? E aí o que acontece? A gente já tem que os próprios pacientes chegam, né, clientes chegam no consultório com o teste já pronto. E os profissionais ainda não estão prontos para responder isso. Então, o programa ele visa também popularizar e auxiliar os profissionais a incorporarem essa informação, né, na prática. Claro. E aí a gente tem a questão, né, de além da popularização do teste de venda direta ao consumidor, o barateamento, né, das técnicas aí de sequenciamento, e que eu vislumbro que isso pode ser aplicado inclusive no SUS. Nossa, que demais. Fazer, por exemplo, não o genoma completo, mas fazer o exoma, né? Que é a parte que vai levar à produção de proteínas, por exemplo, que é cerca de 2% do nosso DNA. Então, teste de exoma sendo disponibilizado pelo SUS, por exemplo, você pode trabalhar isso de uma forma, assim, excelente para a prevenção de doenças. É uma coisa muito fantástica. Nossa. Que bacana. Nossa, mas é futuro, gente, é futuro. Não, a gente sabe que assim, a técnica existe, né? Mas implementá-la, daí às vezes tem suas complicações. Mas obviamente que isso daí traz uma perspectiva completamente nova, né? Em termos do trabalho do nutricionista, né? Na clínica e atendendo daí de uma outra forma. Quer dizer, eu pelo menos assim, posso estar muito otimista, mas olhando o que vocês estão falando, mas me dá a impressão que assim, isso deve tornar muito mais efetivo, no fim das contas, o resultado que o nutricionista deve alcançar com o seu paciente. Daí, né? Sim, então, a gente espera isso, e além da gente esperar, né, essa efetividade da consulta nutricional, a gente tem que olhar também para a área da saúde como um todo. Então, hoje, isso se expande também para a questão de farmacogenética, né? Então, que você tem aqueles indivíduos que metabolizam melhor um fármaco do que outro, psicofarmacogenética, que a gente tem hoje, né, uma explosão de pessoas com
com ansiedade, que os fármacos podem ter efeitos colaterais, efeito. Então, a gente também tem tudo isso. E pensando nessa perspectiva, só para a gente e para mostrar, né, a perspectiva da área da saúde como um todo, foi finalizado, eu participei da construção de um projeto que é um projeto de residência multiprofissional em genômica e genética e em aconselhamento genético, que é do Ministério da Saúde. Ai, que legal. Então, esse projeto foi concluído, ele não foi lançado ainda pelo Ministério da Saúde, mas ele já foi concluído e existe a perspectiva, né, do lançamento dessas residências aí que incluem nutricionistas para fazer residência em genética e genômica. Profissionais da área da saúde, né, multiprofissional. Mas aí a gente viu também a questão de nutrigenética, não só para doenças raras, doenças genéticas raras, como os erros inatos do metabolismo, mas também uma questão de genética preditiva, então com risco aumentado de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2, de obesidade, então toda uma questão aí de uma perspectiva de prevenção, né, de redução do risco de doenças. Nossa, fantástico, Deus. Quer dizer, isso daí significa que a gente poderia ter, então, com essa residência, agora passar a ter aconselhamento genético oferecido nos hospitais públicos. Daí, então, é isso. Porque hoje o aconselhamento genético é uma coisa muito ainda rara, né? Muito pouca gente ainda tem, né, isso à disposição, né? Tem serviços, alguns, que ainda são, por exemplo, oferecidos por universidades, né, que daí oferece o serviço gratuito, mas no geral isso é um serviço pago e caro, né, no geral. Agora com isso que você está falando, tem uma possibilidade muito maior agora de estar mais acessível. De ampliação dos profissionais para esse aconselhamento genético. Perfeito, nossa, que incrível. E aí eu fico pensando agora, voltando lá na história da nutrição, quer dizer, a gente resumindo, quer dizer, aquilo que parecia ser uma coisa, porque até então, nutrição de precisão, a gente ouve o pessoal falar, mas então ela está muito mais próxima, isso pelo que vocês estão falando, muito mais próxima de uma aplicação efetiva do que só aquilo que a gente via muita gente falando, mas parecia ser uma coisa assim, mas como implementar? Mas vocês estão demonstrando claramente que tem como, né? Vocês já estão criando a ferramenta para implementar isso. Nossa, que incrível! Vai andamento. É um embriãozinho. Não, mas tem uma chance fantástica disso daí e avançar. E aí sim, acho que isso tem um potencial, inclusive, acho que até porque eu fico imaginando, quando a gente fala daí de recomendações nutricionais, assim, por favor, me corrija se eu estiver também viajando muito. Assim, quando a gente fala de recomendações nutricionais, claro, elas vão continuar existindo, mas elas acabam sendo a ferramenta possível para a gente fazer para uma população inteira, né? Se essa abordagem que vocês estão colocando, ela for uma abordagem que futuramente ela se ampliar a ponto de ser a abordagem daí para o atendimento nutricional, quer dizer, até a questão da recomendação nutricional, ela vai acabar mudando ou não? Eu tô assim, recomendação populacional, porque vai fazer sentido a gente falar de uma nutrição personalizada, de precisão, e usando recomendações populacionais, acho que não conecta uma coisa com outra. Não, as recomendações populacionais, elas sempre vão existir como a base para a gente começar, né? Então a gente olha para elas, só que a gente tem que olhar pro específico, né? Então a gente vai caminhar para recomendações. Hoje em dia eu acredito, antes a gente acreditava, né, a gente estuda isso desde 2002, por aí, né, então antes a gente achava assim, não, se tiver de um teste genético, vai ter, só o teste genético vai ser suficiente para a gente ter uma prescrição muito específica, pílulas, quantidades específicas, e que isso vai servir para a vida inteira de um indivíduo. Então hoje o que a gente sabe, que essa informação genética, ela é uma ferramenta adicional. Então, a gente tem as recomendações, mas para um dado genético, a especificidade e um direcionamento mais preciso. Então, a gente vai ter aqueles indivíduos que estão fora daquela curva gaussiana, né, da distribuição, estão nos extremos, a gente consegue identificar eles
e direcionar pontos específicos, né, da nutrição, inclusive com suplementações específicas de acordo com o fenótipo, de acordo com o exame bioquímico daquele momento, por exemplo. Genial. Bom, Cris, eu não sei, você tem palavras aí dos da nossa plateia aí que está... Não, tem uma pergunta por hora e o nosso tempo está acabando. Isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, a gente pode dar uma continuada, mas assim, já estamos partindo para encerrar, mas assim, tudo que eu vi aqui, eu fiquei assim, a gente começa a vislumbrar o potencial de tudo isso que vocês falaram, a gente começar a se imaginar. Vocês já fizeram algumas apresentações, acho que talvez é até interessante para dar um feedback para a turma que está ainda aí nos assistindo. Como tem sido assim, onde vocês apresentaram o esboço daí da ferramenta, ou até boa parte daí já que ela já está pronta, como é que tem sido a receptividade aí? O que o pessoal fala? Fica muito interessado, ou não tem nem ideia do que se trata? O pessoal está falando, o que eles estão falando? Como é que tem sido? Ficam doidos. Assim, no primeiro momento, quando se fala de IA, as pessoas têm bastante receio, né? Até mesmo no sentido de que, vão tirar o meu trabalho, vão tirar a minha função, eu vou ser substituído. Mas, na verdade, a ideia realmente não é essa. Pelo contrário, a gente precisa do profissional para delimitar, realmente para bater o martelo com relação ao que vai ser feito. Então, é mais no sentido de otimizar do que qualquer outra coisa, né? Aí depois, quando se entende efetivamente qual é a função da inteligência artificial nesse contexto, aí as pessoas realmente ficam encantadas, porque realmente a ideia é essa, né? Você sistematizar essa consulta, facilitar esse processo, otimizar, para que você não tenha que ficar tanto tempo calculando. A ideia é que o nutricionista se aproxime muito mais do paciente, né, no sentido de humanizar, né, volta esse conceito, né, de humanizar essa consulta. Ele não vai ficar precisando fazer cálculos, consultando tabelas. Não, ele vai prestar atenção no paciente, porque o sistema já vai fazer o que precisa ser feito e vai entregar esse cardápio. Então, a ideia realmente é que a gente consiga resgatar essa consulta, aproximando mais o paciente do nutricionista. Legal. Então, gente, a gente vai partir para o nosso encerramento. Queria, então, aproveitar, deixar as últimas palavras aí para a Derusa, Cristi, para vocês aí falarem uma mensagem final, alguma coisa final aí para o nosso pessoal que está assistindo aí a gente. Então. Derusa. Obrigada, né? Obrigada para quem ficou assistindo a gente aqui. Obrigada ali, a gente está tendo aqui, acompanha o trabalho da Derusa desde o livro da genômica. Exatamente, tem um livro, né, que eu escrevi com mais dois. Aproveitando, tá aqui, ó. Tá aqui. O livro de genômica nutricional é um livro-texto, né, para graduação. A gente escreveu pensando em ensinar genômica nutricional na graduação em nutrição, justamente para ampliar o conhecimento e para que os nossos nutricionistas, né, incorporem esse conhecimento. Eu falo que não é separado, não é uma coisa separada da nutrição, é a base da nutrição, é como fisiologia, como bioquímica. A genômica nutricional também é uma base da nutrição, então por isso que a gente escreveu esse livro. E gostaria de agradecer o convite, né, além de conversar com amigos queridos, também falar sobre o tema que é a pesquisa da vida, né? E a pesquisa da minha vida, né, inteira dedicada a esse estudo. Então fico muito feliz e também convidar a todos, né, a estudar um pouco mais, trabalhar, passar no nosso Instagram também, o Instagram do GPGen, que é o Grupo de Pesquisa em Genômica Nutricional, que é nesse grupo que a gente vai validar a ferramenta, né? No estudo com alunos de mestrado, doutorado, tem a iniciação científica também, que já estão trabalhando nisso, para a gente conseguir oferecer essa ferramenta para realmente tornar mais factível, né, a nutrição de precisão no dia a dia do nutricionista. Então, obrigada e boa noite. Obrigadão, Derusa. Cristi?
Eu gostaria também de agradecer que por nos assistindo, agradecer a Deruda também por ter embarcado nessa ideia, né, da gente validar essa ferramenta. Agradecer também ao Fork, né, porque ele também acreditou nessa ideia, nesse sonho, e ele se tornou realidade por causa disso. Para quem está nos acompanhando no Alimentos na Palma da Mão, nós sempre postamos atualizações, e para quem quiser saber um pouco mais sobre a ferramenta, tem o Instagram próprio da ferramenta, a ferramenta NutriPersona, que lá a gente vai, além do grupo, como o grupo que a Deruda comentou, no Alimentos na Palma da Mão e no Instagram próprio da ferramenta, a gente vai colocando mais informações a respeito de como está acontecendo esse processo. E é isso. Valeu, Cristi, muito obrigado, Erusa, foi uma conversa ótima, aprendi pra caramba, nossa, foi excelente. Então, pessoal, queria agradecer demais também ao pessoal aí que tá, nossa plateia, que assistiu aí a nossa live aí, teremos uma nova, qual a próxima live agora, Cristi? A gente estamos para confirmar, então nos próximos dias a gente já vai estar lançando o banner, confirmando qual vai ser a live, mas tem uma live em novembro ainda. Perfeito, ótimo, então excelente, teremos mais notícias. Acompanhe aqui o nosso canal aqui no Instagram, foi um prazer imenso estar com vocês, um beijo grande, Derusa, Cristi, e a gente se vê por aí. Edu, deixa só eu acabei de lembrar uma coisinha aqui, só para deixar registrado, que quem me ensinou os primeiros passos em biologia molecular foi você. Sério? Gente, mas a gente não pode falar em datas? A gente não pode falar em datas, né? Melhor não. Os cabelos já entregam. Mas foi. Minha primeira PCR, quem ensinou é você. Então, tudo isso que está acontecendo hoje... Que legal. Tudo isso que está acontecendo hoje tem um dedinho seu muito importante aí. Imagina. Um pontapé inicial muito importante para eu não desistir naquele momento. Não, imagina, tá vendo? Aí, ó, agora virou a nossa pesquisadora, aí, maior orgulho nosso aí, pesquisadora nessa área completamente nova, enche a gente de orgulho aqui do nosso grupo, com certeza. Mas, muito obrigada por tudo que você fez por mim lá, 2020, alguma coisa. Imagina. Um abraço, bom, gente. Obrigado. Beijo, tudo bom, gente. Tchau, Até mais. Valeu.